Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e hoje vamos dar sequência aí à nossa programação da semana, né, conversando de política nacional, conjuntura nacional, né, fazendo debates aí desse pós-eleição, né, e tentando aí dar respostas aí para os rumos, né, né, do país e também e sabendo também como se posicionar perante essa situação toda. E, né, hoje a minha convidada é uma pessoa bastante conhecida aqui do Mesa de Debates, né, ela que já esteve aqui outras vezes, né, é a professora Suzete, né, da corrente Liga Socialista, da LS, né, Luta Socialista, né, luta socialista, né, uma corrente interna aí do PSOL, que ela vai trocar essa palavrinha aqui com a gente. Então, tudo bem, Suzete? Para aqueles que ainda que não te conhecem, por favor, se apresente. Olá, Guilherme, prazer estar com você. Hoje eu não estou muito bem porque a gripe me pegou, né? E estou preocupada porque está tendo um curso aqui, um surto de Covid aqui no Vale, né? Alguns companheiros já contraíram a doença, então eu estou preocupada. Já fiz um teste, deu negativo, vou fazer outro porque persisto numa síndrome gripal. Mas é um prazer estar aqui e um alô aí para o pessoal todos, internautas. Bom, o pessoal me conhece mais aqui de Jacareí, né? Eu sou moradora de Jacareí, e professora, militante do pessoal, como foi colocado, feminista, do coletivo Marielle Vive, antirracista, tenho sindicalista, tenho estado em muitas lutas e nas campanhas eleitorais tenho colocado meu nome para poder discutir política com a população, sempre me postulando, e aí, aqui em Jacareí, as pessoas me conhecem mais. Atualmente sou pesquisadora, né, do GPEG, Centro de Pesquisa, do CPEG, estou na luta aí, como professora, como militante. Então, a gente tem que conversar sim. Obrigada pelo espaço, Guilherme, é muito importante, sobretudo nessa conjuntura, né? Maravilha, Suzete. Suzete, o governo, né, a gente tem né, o governo Lula da Frente Ampla e também do outro tem essa direita, né, golpista, né, reacionária e tudo mais. Né? Perante esse cenário aí, como a ALS se posiciona, né, perante ao próximo governo e perante aí a essa direita? Olha, a campanha eleitoral mostrou, desculpem, a situação que há no país. Temos um país dividido, um resultado eleitoral que foi bastante estreito, né? Diferentemente de 2002, dessa vez Lula vence com 10 vezes menos de votos, 2002 foi com 20 milhões de votos, mais de 20 milhões, e uma margem pequena de votos, o que dá ainda uma sobrevida para esse bolsonarismo, para o Bolsonaro e bolsonarismo. Mas a gente vê que foi muito importante termos nos localizado no segundo turno, na campanha pela eleição de Lula, não colocando ilusão na classe, não porque esse governo seja o governo da classe, mas porque foi o governo que tirou o Bolsonaro. Né? Um governo que perseguiu mulheres, negros, LGBTs, então, e ameaçou a democracia, vive ainda ameaçando a democracia. O que vimos logo após a eleição foi o Capitólio deles, sabe? Aquele evento nos Estados Unidos que os trumpistas e Trump ocuparam o Capitólio lá. Aqui eles tentaram também, com um bloqueio das estradas, das rodovias,
Então, e que já mostra o que é. O capitão sumiu de cena, ontem a gente soube que o capitão está vivendo num mundo paralelo, né? Mas o importante agora é enfrentar, conseguir, com a nossa exigência ao governo Lula, porque é um governo de frente amplíssima, não é nem ampla, Guilherme, é amplíssima. Um governo que tem todos os setores burgueses, setores da direita, o centrão, todo mundo lá. Não pode ser caracterizado como um governo dos trabalhadores. Então, a gente tem que batalhar para quebrar toda e qualquer ilusão sobre isso. É claro que, se for preciso, vamos defender esse governo de um ataque bolsonarista ou de uma tentativa de golpe, mas não colocar ilusão. Chamar os trabalhadores a ir à rua, fazer suas exigências, e insistir na pauta de lutas, porque há muita pendência, há muito pelo que lutar. As eleições, o resultado deles mostrou, né? E você falou, você citou aí esse Capitólio brasileira, né? Mostrou que mesmo depois da vitória do Lula, o Bolsonaro e o Bolsonaro isso aí, né, continua como uma força social. A pergunta que eu faço para o Zete, né? Como combater essa extrema direita? Olha, o movimento precisa se organizar, primeiramente, Guilherme, a gente precisa dialogar muito com a classe trabalhadora, muito, porque você sabe que muitos trabalhadores e trabalhadoras votaram no Bolsonaro, né? Aquela ideia de que o Lula poderia ganhar no primeiro turno acabou quase que acontecendo para Bolsonaro, porque quando os dois chamaram o voto útil de Bolsonaro apareceu, colocando até em xeque resultado de pesquisas, como ele gosta de criticar as pesquisas, né? Eu que sou uma ex-trabalhadora do IBGE, uma pesquisadora acadêmica, respeito muitas pesquisas, e a gente viu ali, no resultado do primeiro turno, expressado o giro que houve dos votos, atendendo ao chamamento do Bolsonaro para liquidar a fatura no primeiro turno. Então, você tem uma base que se deixou, muita gente que votou, porque assim, um fenômeno interessantíssimo. Foi uma campanha marcada tanto pelo antibolsonarismo quanto pelo antipetismo. O antipetismo levou também que trabalhadores votassem em Bolsonaro na falta de opção. Porque aqui eu preciso registrar uma coisa: a gente tem que jogar essa fatura para o pessoal. A direção majoritária do PSOL poderia ter quebrado essa situação, poderia ter dado à classe, à população, uma alternativa. Foi porque para isso foi criado o PSOL. E não ter migrado no primeiro momento para o PT, para a federação com a rede, alegando que tinha que defender o governo Lula, defender Lula de Bolsonaro. Ora, a gente poderia ter se colocado como alternativa e ter feito uma votação expressiva, ou mais, até mais expressiva que tiveram Tebet, o Ciro, já que era alternativa para a classe sair desse antipetismo, desse antagonismo, antipetismo e antibolsonarismo. Então, a gente precisa ter paciência revolucionária para dialogar com essas pessoas, explicitar para elas a necessidade de que a gente defenda os nossos direitos, o nosso país, defenda uma pauta que Bolsonaro se apropriou dela, a pauta conservadora, e desmistificar essa coisa. Falar em desmistificar me faz lembrar que parecia uma disputa entre mitos, né? O mito histórico, o Lula, o mito dito por eles, o Bolsonaro. Então, desmistificar tudo isso, que esses que chamam a família, pátria e religião trabalham com o senso comum, por exemplo. Religião, durante a campanha, você viu uma pesquisa do Datafolha apontando que as pessoas atribuem, mais de 70% da população brasileira atribui o seu sucesso à ajuda divina, de Deus.
Isso não precisava da pesquisa da Datafolha, né? A gente sabe que no país prima uma religiosidade, e inclusive por isso o desrespeito às religiões de matriz afro aumentou nesse governo, porque ele se usou desse sentimento. O chamamento à família. Que família? Que família? Essa família unida para fazer rachadinha? Essa família que não é modelo para nada, né? De históricos casamentos controversos e rolo de propriedades adquiridas com dinheiro vivo. Que família é essa? Né? E a pátria que eles desrespeitam todo momento, com proposta de golpe, de bloqueio. Então, a gente precisa dialogar muito com essas pessoas que votaram em Bolsonaro sem ser bolsonaristas, até por falta de alternativa. Então, a gente vê, assim, um período em que essa batalha vai continuar, mas que é preciso saber dialogar, é preciso saber atrair essas pessoas para as lutas que estão aí, não cessaram. A luta antirracista, você vê todo dia, toda hora. Parece, a impressão que dá é que o racismo aumentou. Não, eles só se revela mais ainda o racismo estrutural que existe no país a partir do momento em que Bolsonaro toma isso e começa a trabalhar isso como uma verdade. Então, a gente precisa dar essa batalha contra o machismo, o feminicídio, que ele, na campanha eleitoral, lá no debate, ele não tinha dados sobre o feminicídio, dá o dado de homicídio junto, porque não valoriza o fato de que as mulheres estão sendo mortas. Entendeu? Então, temos que ter muita paciência, muito diálogo, para poder organizar a classe e seguir lutando. E, ô Suzete, você falou daqui, né, do PSOL, né? O PSOL, né, na figura do Guilherme Boulos, ele vai, né, participar aí da comissão de transição, né? Primeiramente, como que você vê essa participação aí do Boulos, né? E se tem alguma discussão interna, se o pessoal vai ser parte desse governo que virá ou não? Bom, ser parte desse governo a gente já podia até esperar, né? Porque um partido que deixou o estatuto, a origem de ser alternativa para a classe, para compor na primeira hora com esse governo, embora, não sei se você viu ontem, o Boulos declarou que não vai ser ministro, que vai cumprir o mandato de deputado. Ontem ele declarou em entrevista da noite, e não vai ser ministro. E também essa decisão da participação na equipe de transição se deu de forma uma diferença muito pequena. Foi de um voto na executiva do PSOL. Então, a gente percebe que tem uma base do PSOL em disputa. Tem uma base do pessoal ainda em disputa, que não fecha com as propostas da direção. Agora, tem nomes importantes que precisam estar na tal equipe de transição, até para fazer a experiência e ver o quanto será ouvido. Porque não sei se você tem informe, Guilherme, mas essa equipe de transição é algo que é novo, até para mim. O movimento inteiro vai para lá fazer romarias com suas pautas, sabe? Entregando pauta para Alckmin, para todo mundo. Então, a gente vê que não está, isso se deu com uma imagem pequena, ainda está em disputa, e eles, por enquanto, declaram. Mas, seguramente, algum deles deverá fazer parte do governo. Né? O fato de ter um ministério, anunciado um ministério indígena, e termos nomes de muita referência, como a companheira Guajajara. Mas a gente sabe que não é algo majoritário no partido. Um voto de diferença, ainda o debate está aberto, segue aberto, e uma base que ou aqui que ficou, né? Porque você aqui está sempre conversando, você sabe.
a iniciativa do PSTU levou alguns partidos de esquerda, né, para o tal polo socialista, que não deu em nada, como a gente previa. E a gente, mas que acabaram até, que foram para lá, digo partidos, eu corrijo, digo correntes, e acabaram, algumas acabaram até se quebrando, rachando, tivemos companheiros que foram para casa, e outros que estavam candidatos no PT, mas não saíram no PSTU, mas não saíram do PSOL. Então, tudo isso há que ser ainda debatido, conversado entre nós, a disputa está, a bola ainda está girando, e é assim que nós vemos. Ô, Suzete, em cima disso que você coloca, eu acho que a gente precisa, né, principalmente os setores que se reivindicam socialistas, discutir a reorganização, né, da esquerda combativa, né? Primeiramente, né, como, né, reorganizar essa esquerda, né, que hoje parece que se diluiu em torno da candidatura do Lula. Eu não diria se diluiu, eu diria se dispersou, né? Porque a gente tentou muito, eu estive aqui conversando com você, falando das nossas tentativas de unificar a esquerda ainda no processo eleitoral. Propomos frente de esquerda, você vê que ali, e nossa tese se comprova, porque a votação do PSTU foi pequena para não querer unificar com a UP, com o PCB, que até tiveram uma votação maior. E não é, se fosse só questão de votos, mas não é só questão de votos, é com que política você dialoga com a classe. Então, a gente precisa reorganizar, unificar. E eu acho que as lutas fazem isso. As lutas fazem isso, as divergências que vão aparecer, porque tá óbvio que a lua de mel com Lula vai prevalecer. E há uma tendência no movimento sindical, por exemplo, de que essa lua de mel seja mais extensa que a outra. Mas, nesse momento, é que a gente precisa mais ainda unificar, debater, organizar, para colocar as questões como elas são. Colocar no centro das reivindicações da classe e as lutas da classe, que não parou de lutar, nem com o governo Bolsonaro, nem com tudo aquilo, a classe não se derrotou. Então, eu vejo um espaço grande para isso. Ô Suzete, dá um informe e, né, explica mais, né? A LS está com uma iniciativa, né, que eu achei bastante interessante, né, de montar um comitê de enlace com uma outra corrente, né? Como que você explica aí um pouco mais sobre esse comitê de enlace, né? Como que estão as discussões, né? Qual que é o objetivo, né, desse comitê? Obrigada pela pergunta, Guilherme, porque eu precisava falar disso. Nós, a luta socialista e a alternativa socialista, estamos numa mesma internacional, que é a Liga Internacional Socialista, a LIS, que a gente chama. E nos aproximamos pela coincidência política, pela nossa atuação comum. Recentemente, os companheiros, o debate tem avançado muito na proposta de comitê de enlace, de unificação. Nós já temos a previsão de uma conferência para o começo do ano que vem, uma conferência de unificação para o começo do ano que vem. No ano que vem a gente vai avisar para você, provavelmente em fevereiro, para que atuemos juntos numa mesa internacional aqui no Brasil. Parte disso que a gente estava falando, que eu estava falando para você antes, da necessidade de fortalecer o movimento, organizar, debater para enfrentar que não pode se tornar
uma enganação para a classe. Precisamos colocar que essas centrais, não podemos nos perder mais naquelas conversas hipócritas que havia com as centrais que não queriam lutar, mas colocar a Conlutas no centro da discussão, colocar as nossas organizações no centro da discussão para reivindicar desse governo. Não é um governo da classe, é amplíssima à frente. Não nos esqueçamos que Alckmin está lá, ó. Lula viaja e Alckmin governa. Será que vamos ter isso após a transição? Precisamos observar com muita tranquilidade, porque a isso vamos estar denunciando, vamos estar mostrando o perigo de termos novamente Alckmin. E que não conseguimos fazer durante a campanha eleitoral, apesar de ter bastante conhecido, ser bastante conhecido aqui o ataque que Alckmin fez contra o governo, a professores, o absurdo no trato à falta de moradia, como ocorreu no Pinheirinho, mas a gente... Ixi, o que aconteceu aqui? Voltei. Mas a gente acha muito importante por isso, unificar. E essa corrente, a alternativa socialista, também do PSOL, que nos unificamos numa mesma internacional, é fato, e assim vamos fortalecer a luta e as organizações para enfrentar e cobrar desse governo e dialogar com a categoria, com a base, com os trabalhadores, com a classe. Existe alguma discussão da LS e da alternativa socialista, né, para discutir com mais outras organizações além as duas, né? Existe alguma iniciativa desse tipo, Suzete? Nós sempre estamos abertos a isso, viu, Guilherme? A luta socialista sempre existiu muito aberta ao debate, muito buscando a unidade da esquerda, né? Vamos lembrar aqui que a gente esteve à frente da formação da esquerda radical dentro do PSOL. Nós sempre temos essa pretensão, vou chamar de pretensão mesmo, de unificar a esquerda socialista. Então, nós dialogamos com todos. No momento, estou conversando, sim, com outras correntes, estamos, sim, mas você sabe que até se consolidar uma relação, existe muito debate, muita conversa, muita experiência a fazer, e nós temos feito isso de verdade. Suzete, você falou aí da votação aí das correntes de esquerda aqui por fora aí da corrente do petismo, né, no primeiro turno, né? A pergunta que eu faço para você, primeiramente, qual é o balanço, né, mais aprofundado que você tem da votação do PSTU, do PCB e da Unidade Popular? Então, eu já falei sobre isso até, né? Porque me parece que a política que o PSTU implementou de não unificar resultou num prejuízo notório para eles mesmos. Porque nós, da esquerda, não tivemos uma votação, muito pelo contrário, foi meio que generalizada a votação, a redução da votação, sobretudo nas cidades do interior. Você viu aqui, no meu caso, nós tivemos pouquíssima verba. O partido, mais uma vez, adotou aquela política, eu andei até denunciando, chega uma desconhecida, uma candidatura desconhecida, mas está apadrinhada por um deputado que é quadro, então ela recebe muita verba, e a nossa pouca verba. Mas a gente viu que, mesmo com mais verba, o PSTU, por exemplo, teve pouca votação. Porque a gente precisa atacar esse problema, essa questão. Não dá para ignorar, como eu comentei aqui, que precisamos discutir o que aconteceu com essa população. Houve um giro conservador do eleitorado, houve um giro à direita, parece que houve um giro à direita, né?
E mesmo que o Lula tenha tido mais votos que Bolsonaro, e foram poucos, então houve um giro à direita. Então, essa votação, como eu dizia, unificando, criando uma frente de esquerda, e o pessoal precisava estar à frente disso por conta do capital que o pessoal trouxe do outro período eleitoral, mostra que a divisão da esquerda socialista não serve à construção de um partido revolucionário. Então, a gente sabe que dentro desse antipetismo, dentro dessa falta de alternativa que as pessoas tiveram, dessa polarização, dessa disputa de mitos, fez falta, muita falta, que se unificasse a esquerda socialista para enfrentar. Então, o resultado foi uma baixa votação para todos e alguns casos pontuais, não vamos esquecer, a eleição de Boulos, não vou esquecer a importância de eleger 3 indígenas, uma travesti, né, inclusive do pessoal, 2 mulheres trans, não vamos esquecer que isso também mostra o espaço que existe, a disputa que existe aí para o lado da esquerda, para a gente batalhar e construir. Então, eu vejo assim, foi uma clara, evidente derrota de um projeto que não unifica, que busca hegemonismo, e nós vamos seguir na batalha para mudar isso, enquanto seguimos socialistas revolucionários. E o que esperar, né? Você falou aí da pancada do pessoal. O que esperar aí dessa pancada do pessoal nos próximos 4 anos? Bom, essa bancada vai ter muito trabalho, vai ser de muito enfrentamento, exatamente pelo que a gente estava comentando antes. O resultado eleitoral para Bolsonaro, para os deputados que ele elegeu, né, ter eleito tantos deputados e deputadas com a pauta conservadora de extrema direita, a gente sabe que vai ser um parlamento, um congresso de muito debate, muita disputa e muita polêmica. Muita polêmica, porque seguem aí querendo se vestir da pauta de Bolsonaro, querendo enganar a população. Você viu uma parlamentar atirar no homem negro na véspera da eleição. Olha o tipo de gente que está eleita, né? Um Pazuello que tem segredo, tem sua atividade no Ministério com segredo de 100 anos. Então, eu espero que essa disputa, a necessidade de defender os interesses da classe, os faça mover. Mas também não tem ilusão, não. Vai ser para defender esse governo, porque a gente vê muito esse discurso, a gente ouve muito esse discurso, que tem que defender de um golpe, de não sei o quê. Então, né, com esse debate, eles tendem a se manter lá, sabe, morde a sopra, um tiro uma batida no prego, outra na estopa. É isso que vai acontecer. Um adular a classe trabalhadora e atender, mas sempre atendendo esse governo, que esses parlamentares, não conheço todos, né? Vamos ver quem se destaca aí, quem se diferencia, vão se mostrar como braço de apoio de Lula, do governo do Lula. Enquanto os parlamentares eleitos pelo PL, por Bolsonaro, vão estar aí tentando trazer Bolsonaro, disputar para 2026. É isso que a gente vai assistir, na minha opinião. Perfeito, Suzete. Suzete, em relação à questão das lutas, né? Como que a esquerda tem que agir, né? Principalmente a esquerda socialista.
Você fala na nossa pauta, em defesa da nossa pauta, Não, das ou, lutas cotidianas. bom, isso não tem, para nós não muda muita coisa. Não é um governo da classe. Não é. Você pode olhar agora. Educação, você tem Grupo Lemã, você tem Neca Setúbal, você tem, de longe você enxerga uma hipótese até de privatização maior desse setor. Né? É, o que a gente vai ganhar muito é que o que estava ausente do governo Bolsonaro, a defesa do clima, do meio ambiente, inclusive como alternativa contra a fome, que é fato negado por Bolsonaro o tempo inteiro. A gente vai observar que essas batalhas estão aí, a batalha contra a fome, a batalha contra o racismo, a batalha, tudo está aí, segue aí na pauta. Então, não muda nada para nós. Vamos seguir chamando a unidade. Por exemplo, agora há pouco, quando começaram os bloqueios, né? Estava visto que a gente não podia enfrentar bloqueio bolsonarista com meia dúzia, com 30, com 100. Nós tínhamos que ter muito mais. E aí você também observa que uma parte do movimento resolve, não, vamos deixar eles lá para desmoralizar, para não ter embate. Então, esses debates terão que ser feitos. Essa batalha vai ter que ser dada para a gente organizar e ir para as ruas, batalhar por nossas pautas. Não é possível, e a gente está assistindo muito, inclusive na equipe de transição, muita gente conservadora, religiosa, que vai ter que encarar, vai ter que nos ouvir, mesmo que não aconteça no Brasil, como a gente viu na Argentina, no Chile, mas vamos ter que colocar a pauta da luta em defesa à liberação do aborto, a descriminalização do aborto no país, e a defesa de muitas exigência de mais verba para proteção às mulheres, a exigência. O que a gente vê agora, eles estão falando, que pegaram terra arrasada, né? 27 setores, 29 setores com problemas terríveis apontados pelo TCU, mas a gente vai precisar, isso, lutar vai ser dialogar, organizar e defender as nossas pautas que estão aí. Esse governo não é nosso. E aí eu aproveito até esse espaço para dizer, a classe, eu vejo um debate, inclusive na classe, não é assim que todo mundo acha que esteja. É claro que nós batalhamos, inclusive, pela eleição de Lula para tirar Bolsonaro. Nós queríamos tirar Bolsonaro, mas sem colocar ilusão, mas sem deixar de dizer o que é um governo de frente popular, aliás, de frente amplíssima. Passou de frente ampla, é algo que saiu, inclusive, do raio de ser o governo de frente ampla, de frente amplíssima. Então, eu penso que isso, nós temos que organizar, debater e observar que a pauta está aí, nossa pauta está aí, mas e que esse governo... A lua de mel, quando eu digo para você que a lua de mel vai ser maior, é porque você ainda vê muita ilusão. Um outro trabalhador, trabalhadora que diz, Lula traiu, já traiu uma vez, pode trair outra, e a gente percebe, eu vejo com bons olhos isso, essa desconfiança, porque é o que está colocado. Se algum trabalhador coloca isso, é porque não está nadando de braçada. O governo eleito não vai nadar de braçada. Então, vai ter um enfrentamento de exigência a esse governo, mas, no primeiro momento, e vai ser para mais de 100 dias, vai ser muito de defesa, porque, inclusive, precisa ver quanto vai durar esse Capitólio frustrado dos bolsonaristas, e como vai reagir Bolsonaro quando sair lá do mundo paralelo. Precisamos ver. Mas para nós não muda, é lutar sempre.
no dia a dia, Ô, como diz você. Suzete. Opa. Ô, Suzete, você falou daí, né, dessa discussão, né, de defender o governo por conta de um golpe, né? Primeiramente, né, frente ao cenário que está colocado, né, inclusive manifestações que, né, pedem a chamada intervenção militar, leia-se ditadura, né, na minha avaliação, né? A ALS acredita que existe uma possibilidade de golpe ou isso não está colocado aí no atual cenário? Eu penso que a gente já até avaliou isso num outro momento, quando falamos disso, que o Bolsonaro não tinha base para o golpe. E, ó, comprovou. O Capitólio frustrado deles, o bloqueio, comprovou. O que não pode, e isso nós temos cobrado do governo petista, dando o pessoal fazer pressão, é nenhuma anistia. Se o governo Lula vem sofre pressão da burguesia, de quem quer que seja, para anistiar Bolsonaro, para amenizar, para não ter tumulto no país, não vamos mudar nada, sabe? Então, é preciso que a gente saiba que precisa inventar essa situação e dizer nenhuma anistia, né? Porque eles ameaçam as instituições. Durante muito tempo, as instituições não responderam à altura. Não responderam. Houve muito silenciamento, houve muita deixar correr, deixar passar, né? Muito laissez-faire, porque agora a gente vê. Isso, outro dia, foi anteontem, né? Ontem, não, ontem, o ministro do Supremo identificou 43 financiadores desses golpes, né? E propôs bloquear contas e tomar atitude. Porque a coisa está aí. Está todo mundo vendo quem financia isso. Está todo mundo vendo quem assediou trabalhadores exigindo o golpe em Bolsonaro. As coisas estão aí. Agora, está patente, é tão ridículo que está patente que não existe a hipótese de golpe. Não existe. Porque Bolsonaro não tem base. Agora, se isso muda no momento, porque eu digo nesse momento, você sabe que a conjuntura é dinâmica e tal, se isso muda no momento, a gente vai enfrentar isso. Não há a hipótese de se concretizar, porque eu vislumbro que a sociedade responda. Porque a maior unidade se deu exatamente em defesa da democracia. Você viu muita gente manifestando voto em Lula, inclusive intelectuais, desafetos, ex-ministros, em defesa da democracia. Então, vamos cuidar, vamos vigiar esse PT de anistiar porque eles falam que vão quebrar sigilos. Muitas coisas vão aparecer que a gente já sabe, mas vão se confirmar. E essas pessoas precisarão ser punidas para que realmente a sociedade perceba uma segurança, tenha uma segurança, perceba uma garantia. Mas não, o Bolsonaro não tinha base, não tem base ainda hoje. Naqueles dias, levou 3 dias caladinho, o povo ocupando, bloqueando em nome dele, ele levou 3 dias caladinho, para depois dizer, prejudica o comércio, não dizer nada que dissesse que fosse firme, argumento firme para desencorajar, e isso está aí seguindo com esses absurdos. Guilherme, eu não sei se eu comentei com você, agora mesmo, nós da IBGE estamos com um problema sério. Um trabalhador com carro do IBGE, fazendo censo, com o jaleco do IBGE, foi bloqueado, foi impedido de trabalhar num desses bloqueios, no mesmo dia, no dia 1º de novembro. Ele passou por 2 bloqueios, um em Bragança, um em Jundiaí. Quando chegou no bloqueio de Amparo, na altura de Amparo, ele tentou dialogar. A resposta para ele foi: o IBGE trabalha para o Lula, para o candidato Lula. E isso por isso que não vai passar, você não vai passar aqui.
e foram, atacaram, quebraram o vidro do carro, atacaram o menino, soco no menino, quebraram o nariz desse trabalhador e tudo. E esse tipo de ataque, se a gente não responder à altura, se a gente não denunciar quem direito, não defender os trabalhadores, eles vão continuar acontecendo, mas de modo pontual. Então, o movimento precisa se unificar e desmascarar essas atividades que acontecem individualmente. São muitas, a gente tem relatos de muitas, para conseguir barrar essa onda, não vou chamar de onda, barrar esses ainda adeptos lá do mito que continuam agindo e não tiveram nem respaldo. O capitão abandonou o navio, deixou eles lá, mas eles ainda continuam. Então, as instituições precisam desencorajar e as nossas ações e reações precisam enfrentar para desencorajar. Veja, não estou falando de ir lá enfrentar um bloqueio, estou falando de responder à altura desses ataques que são cometidos contra trabalhadores, contra a população, nesses bloqueios, que a gente sabe podem ser eliminados se esse governo eleito, se as instituições agirem. Certo, Suzete. Suzete, uma coisa que ficou marcada aí nessas últimas semanas é o discurso do Lula falando que o mercado estava muito nervoso e tudo mais, né? Primeiramente, como que você vê esse discurso, né? E como, né, enfrentar esse tal mercado, né? De acordo com um ex-professor meu de política classificou muito bem, né? A chamada burguesia, né, se aliando, né, com a própria burguesia, como na figura do Alckmin, do Henrique Meirelles e tudo mais. Olha, aí precisamos conversar com calma. Por quê? Diferentemente de seus outros governos, esse governo Lula não vai encontrar a mesma situação econômica mundial. Se em 2008 ele conseguiu superar a crise dos Estados Unidos, havia uma situação muito diferenciada. Hoje você tem uma situação em nível internacional completamente adversa na economia. China com queda na economia, na expectativa, inclusive, de aumento do PIB, como eles tinham provisto no começo, alta na inflação, Estados Unidos com alta na inflação. Não vou falar da Argentina, que já vai chegar a 100% de inflação, mas da Inglaterra, que em 40 anos não tinha enfrentado uma inflação de 2 dígitos, chega a 10,1 agora. Então, é uma situação econômica muito diferenciada, muito. Então, os investidores, a burguesia, os que lucram, que têm lucrado muito, inclusive na pandemia, você viu aumento de números de bilionários, inclusive no Brasil. Esses, claro, que querem. Olha, no dia da eleição de Lula, o dólar baixou. O mercado amou, ficou feliz. Logo depois, numa fala do Lula, sobe. E eu vou te dizer mais, nesse papel que Lula está de viajar e falar, deixar o Alckmin aí tomando as atitudes, ele vai falar muitas coisas também que vão criar problema, porque ultimamente, desde que voltou da prisão e que disse deixa o homem governar, a gente vê que ele está falando coisas que não representam a defesa, o interesse da população maior do país, que é a classe trabalhadora, e ali deixa o homem governar para que a gente depois se elegesse, não se concretizou tão facilmente, porque foi duro eleger como se viu. Mas essa situação da economia não está dado que vai ser a mesma situação. Não vai ser um passeio no parque, não. E as falas do Lula vão
ser amenizadas até à medida que a economia mundial se recupere, porque num pós-pandemia, porque ainda estamos na pandemia, eu já falava para você, né? Há surto de Covid em vários pontos do país, já há exigência de máscara de novo, até por conta dessa gente que não se vacinou, né? A gente anda com gente que a gente não sabe se vacinou ou não. Pega Uber, depois que eu estou descendo, o rapaz diz que nunca tomou vacina. Então, é assim, é assim. Você está num debate e aí alguém diz que não tomou vacina nenhuma. Então, não podemos considerar que essa pandemia vai acabar daqui a pouquinho. Né? Existe uma pandemia ainda, existe uma situação pós-pandêmica, aí já estamos sentindo esses efeitos de uma situação da população muito fragilizada emocionalmente, psicologicamente, todo o abalo que essa pandemia provocou. Bom, e aí, como vai responder, se vamos sair todos a comprar, a festejar, a viajar, com essa situação financeira que não favorece? Vamos ver. Vamos ver quanto esse governo vai conseguir incentivar, como foi da outra vez. Compre para sairmos da crise. E no momento não tem muita essa margem de que vai comprar, porque o salário tá muito baixo, né? A inflação muito alta. Então, a relação com o mercado, o humor do mercado sempre foi assim, e eu acho que tem toda a relação com a situação internacional, mundial, a situação mundial mesmo. A economia mundial vai significar muito aqui para nós. Sete, você chegou a comentar, né, esse rombo que a equipe de transição, né, encontrou aí nas contas públicas, né? Ô Suzete, aí eu fico pensando, já não está na hora, né, principalmente da esquerda, lutar, né, pelo não pagamento da dívida externa e da dívida e também, né, pela taxação das grandes fortunas? A gente não parou de lutar por isso, não, viu? Todos os movimentos, as entidades do serviço público, por exemplo, que mandaram carta compromisso para o governo, para essa equipe de transição, é nossa pauta, está na nossa pauta. O não pagamento da dívida. E auditoria. Imagina se a gente consegue. É muito difícil que esse governo faça, mas a gente vai estar sempre mostrando que pode ter muito mais dinheiro fazendo auditoria da dívida. Sempre mostrando isso. Mas não há uma inclinação do governo Lula a isso, a gente sabe. Dentro do próprio PSOL, a gente viu que esse debate arrefeceu um pouco, embora fosse mote de muitos ex-deputados, gente que nem se reelegeu, mas de lutar pelo não pagamento da dívida e a auditoria da dívida. Está na nossa rádio de atuação, sim. E a gente não pode deixar de mencionar isso cada vez que formos pleitear reajuste de salário, verba para a educação, os 10% históricos que o movimento reivindica do PIB para a educação, verba para o combate à violência à mulher, que se construa casa-abrigo, que não foi construída, e tudo. A gente precisa dizer, tem dinheiro, sai daqui. A Grécia, Uruguai, fizeram e mostraram que já pagaram essa dívida. Imagina o Brasil, quantas vezes já não pagou essa dívida? Né? E fazer auditoria. Não, essa pauta ninguém abandonou, ninguém. O movimento de esquerda não abandonou. Perfeito, Suzete. Falar aqui um pouco de pautas relacionadas à opressão, né? O que dá para esperar, né, do governo, do próximo governo em relação à questão da mulher e à questão dos negros? Obrigada pela pergunta, Guilherme, porque aqui eu quero até explicitar
algo que muita gente, inclusive gente no movimento que milita comigo, acaba dizendo que esse governo criou a lei de cotas, que esse governo criou a lei 10.639/2003, que esse governo que eu digo, o próximo governo eleito, o governo Lula, né? E aí eu aproveito esse espaço para estar contestando isso. Nada disso surgiu no governo Lula. Isso foi uma batalha histórica do movimento negro, é uma batalha histórica dos indígenas, dos quilombolas, é uma batalha histórica que culminou no governo Lula, Dilma, porque houve a abertura para diálogo e se conseguiu implementar essas leis, né? Por isso, eu digo, como há uma abertura, há uma sensibilidade a isso comprovada, nós temos que afinar nosso debate, nossa pauta e lutar por ela. Lutar por ela, porque o governo nenhum vai fazer nada de mão beijada. Vai ser preciso que a gente batalhe, que a gente esteja lá. Imagina esse governo, o próximo governo, defendendo o aborto. Você viu na campanha eleitoral? Recuou correndo. O Alckmin disse: não defende aborto aqui não, que eu sou católico, não defendo. Da Opus Dei vai me matar. Quase isso, né? Quase isso, dizia Alckmin. Então, você imagina, mas a gente não vai recuar. Vai continuar fazendo nossas manifestações, vai continuar com a nossa pauta. Então, a questão quando você sai, sobretudo quando você sai do governo Bolsonaro, você tem muito mais espaço para debater essas questões, né? E colocar as nossas pautas identitárias, que inclusive elogiaram muitos dos candidatos do PSOL, né? E que as conquistas que se teve, inclusive o movimento LGBT, imagina se a gente for dizer que foi esse ou aquele governo. O movimento LGBT vem lutando há quanto tempo, né? Para conseguir um nome social, quando a coisa já é gritante, quando a sociedade já apresenta a sua transformação para além das novelas, como dizem alguns, no seu vizinho, no seu colega de trabalho, né? Nas famílias, na nova estrutura familiar existente, a gente vê que o movimento organizado é que conquista e que vai seguir na batalha e há de conquistar muito mais, se houver abertura para diálogo, para a criação de leis, e se não, nas ruas contestar, nas ruas exigir, nas ruas batalhar. Antes de fazer a última pergunta, quero mandar aqui um abraço aí para os professores da rede estadual de São José dos Campos que estão lutando contra a municipalização, né, de 17 escolas, né, dizer que, né, muito provavelmente esta votação aí vai ocorrer em quinta-feira no período da manhã. Então quem estiver assistindo esta live, né, e for, né, de São José, se puder aparecer aí na câmera aí para poder, né, se manifestar contra esse projeto aí com os professores, sejam muito bem-vindos, né? Então, dar um abraço aqui pro pessoal aí que tá lutando aí contra a municipalização. Ô Suzete, voltando aí num tema, né, que inclusive quero colocar a minha opinião aqui, né, da questão da baixa votação da esquerda. Eu concordo, né, com você que a votação da esquerda, né, que independente, né, do PT, digamos assim, foi baixa. Mas a questão é que eu tenho tem uma outra discussão que a gente precisa fazer, né, antes, né, como transformar essa votação em militância, né? Porque se transforma essa votação em militância, para mim já é um grande avanço. Olha, eu penso que essa votação se deu por conta dessa rejeição alta, tanto ao bolsonarismo quanto ao petismo, o antipetista, antibolsonarista,
e a falta de alternativa da classe, para alternativa de esquerda para a classe. A gente não pode esquecer que Bolsonaro ele conseguiu reforçar o peso retrógrado das igrejas na cabeça de um setor importante da classe trabalhadora, né? Avançou geometricamente na destruição da Amazônia, nas matanças dos povos originários, promove racismo, promove estupro, feminicídio. Então, como a gente pode seguir? É isso, dialogando com os trabalhadores, com a classe, em nível social, colocando, evidenciando isso. A necessidade de exigir a liberdade religiosa num país laico, necessidade de defender toda a nossa pauta ecossocialista, em defesa do clima, da Amazônia. E nós vamos continuar com toda a nossa pauta, defesa de salário, educação, saúde, toda a nossa pauta para seguir na militância e perceber nas pessoas, porque é assim, temos um novo governo, sim, mas como esse governo foi eleito com uma pequena diferença, e a gente sabe que muita gente votou por, não sendo bolsonarista, votou por ser antipetista, a gente tem muito com quem dialogar. E a militância não para. É dialogar com as pessoas, mostrar para elas os equívocos existentes, tanto em um quanto em outro, e mostrar muito, desmistificar essa frente amplíssima como sendo a alternativa para a reconstrução do país, porque se ela não responde às pautas da classe trabalhadora, da população em geral, ela vai responder a uma burguesia privilegiada, aos privilegiados, e as evidências acontecerão. E nós só precisamos militar para isso, evidenciando, fazendo debate, conversando pacientemente para isso. Eu acho que todo o resultado da eleição, tudo que essa campanha representou, e a gente saber que não fizemos campanha por um mal menor, a gente fez campanha para tirar Bolsonaro, porque mesmo com Alckmin, a chance de evitar um golpe, uma ditadura, estava colocada, então nós temos que seguir dialogando muito com esse resultado, e diante de qualquer ataque a essas pautas, diante de qualquer ataque às reivindicações da classe, eu vejo que a militância ela não pode parar, ela não para. Um resultado eleitoral não nos paralisa, porque você sabe, nós sabemos que esse território eleitoral não é nosso. Né? E uma pauta socialista revolucionária ela é muito mais difícil de ser assimilada, sobretudo com essa mídia que massifica, que se coloca aí por um ou por outro. Então, a militância seguirá e temos que persistir com muita paciência. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero aqui agradecer imensamente a Suzete, dizer que é sempre bom recebê-la aqui no canal, né? E também agradecer que mesmo, né, ela não estando, né, 100% aí bem de saúde, ela pôde estar presente, né? Inclusive eu falei que para ela que se ela quisesse desmarcar a entrevista, ela podia ir marcar para outro dia, mas ela preferiu fazer hoje, né? E quero agradecer por isso também. Né? E antes da gente passar aí a bola para ela para fazer as considerações finais, quero aqui lembrar do nosso Pix, do Mesa de Debates, 385 007 02800. Para que é esse Pix? Né? Para o canal poder continuar fazendo as nossas atividades,
né, indo em lugares cobrir, né, a luta dos trabalhadores e também eventos aí das organizações e também, né, poder comprar, né, equipamentos, né, uma plataforma ilimitada anual do StreamYard para poder, né, trazer melhorar ainda mais aí o material que a gente entrega aí para vocês. Lembrando sempre que nós somos um canal independente, né? Não recebemos dinheiro do Estado e também não recebemos dinheiro aí dos clientes empresários. A Suzete aí que milita na LS sabe muito bem, né, como que funciona. Então quero, né, lembrar que então do nosso Pix pode depositar aí qualquer quantia aí que, né, você puder depositar ou que você achar justa e que a gente agradece. Então, né, fica aqui o nosso Pix e, né, passo a bola agora para a Suzete fazer as considerações finais. Não, eu só vou aproveitar para agradecer mais uma vez e falar da importância do trabalho que vocês realizam no Mês Debate, independente sim, e precisa de todo o apoio, né? E aqui chamar a luta. Temos um novo governo, de frente amplíssima, não é o governo da classe. Então, o que fazemos? Seguimos lutando pelas nossas reivindicações. A luta daqui em São José, dos professores, contra a municipalização do ensino, é muito importante. A educação precisa se recuperar, e as saídas dadas por esses governos não são as saídas necessárias, sobretudo no pós-pandemia. Nós precisamos ajudar os alunos a recuperar a perda, investimentos. E o que fazem o governo é reduzir responsabilidades até. Então, a gente precisa dar batalha em defesa da educação muito forte. E aqui, dizer para o seu público que se cuide. Você também, Guilherme, cuide-se muito, porque a pandemia ainda não acabou. Em São José dos Campos, vários companheiros nossos estão com Covid e a gente precisa se cuidar muito, se defender, se proteger, para poder estar firme, forte, para seguir na luta. O ano está quase acabando e logo, logo estaremos de férias, as festas, mas sempre nos cuidando muito, porque a nossa luta ela não tem trégua, né? Nós temos que lutar sempre e vamos estar juntos, defendendo as pautas dos trabalhadores. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos, todas e todes. Desculpe se eu não cumprimentei muito bem no começo, eu realmente não estou nada bem, mas um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada. Então é isso aí, novamente aqui lembrando aí de no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, compartilhe, comente nesta e outras entrevistas e matérias que o canal está fazendo. Também, né, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates e também siga a gente no Instagram, né? Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fui!